Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, porque só Ele é digno. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui eu vou dizer que uma noite super especial, né? Aonde nós comemoramos pela fé a Páscoa, né? E também a Santa Ceia, né? Hoje vamos ter aqui a comunhão uns com os outros, né, queridos? Então, vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Nós já ouvimos falar bastante coisas sobre a Páscoa, né? Qual que é o seu significado? O que a Páscoa ela tem a ver com a minha vida? Queridos, será que nós sabemos realmente o verdadeiro significado da Páscoa? Vamos estar falando um pouquinho essa noite, amém? O tema dessa ministração é Cristo, o sacrifício perfeito. Cristo, o sacrifício perfeito. Abra comigo em Hebreus 10, a partir do versículo 14. Vamos orar. Vamos apresentar esse momento na presença do Senhor Deus. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai amado, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigado pelo fôlego, meu Pai, fôlego de vida, meu Pai, que Tu, meu Pai, concedeste-nos mais um dia, meu Pai, na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, meu Pai, que tem, meu Pai, se renovado, Deus, a cada manhã, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai. Se não fosse Teu amor, a Tua misericórdia, como foi falado aqui já, o que seria de nós, meu Pai? Agradecemos, meu Pai, pelas Suas misericórdias. Pedimos a Ti, meu Pai, humildemente, que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Nos ensina, meu Pai, que esta palavra que vai ser ministrada possa ser, meu Pai, gravada, meu Pai, nos nossos corações esta noite, Senhor. Revela-nos a Tua palavra, revela-nos a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Usa a minha vida, que diminua eu, meu Pai, para que Tu cresças, que o Teu nome venha a ser exaltado, glorificado. Repreendemos desse lugar toda dureza de coração, toda, meu Pai, incredulidade, toda distração, nós anulamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá, Hebreus 10, a partir do versículo 14, diz assim: porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. O Espírito também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no coração deles e escreverei na sua mente. Depois
acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Amém? Cristo, o sacrifício perfeito. Queridos, então, para nós entendermos qual que é o real significado da Páscoa, temos que voltar um pouquinho lá em Êxodo 12. Vamos ler aí. Êxodo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa, para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou um cabrito. Guarda-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então peguem um pouco de sangue e passe nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e com pão sem fermento. Amém? Amados, então, para nós entendermos aqui a origem ali da celebração da Páscoa, vamos voltar um pouquinho na Bíblia até, queridos, José. José, um dos filhos de Jacó, ele foi ali, queridos, levado escravo para o Egito. A Bíblia vai dizer que depois de um bom tempo, José é levantado como governador do Egito. Jacó, ele vai com a sua família ao Egito também, porque naquelas épocas havia fome na terra. E ali a família de Jacó, ela começa a se multiplicar, formando uma multidão. A Bíblia vai dizer, queridos, que quando José morre, e os seus descendentes ali da sua idade morrem também, vai dizer que se levanta um faraó que não conhecia José. E o que ele faz? Leva o povo
de Deus à escravidão. Amados, são 430 anos de sofrimento, de humilhação. São 430 anos de dor, decepção, frustração. Mas Deus ouve o clamor daquele povo. Por quê, queridos? Era o seu povo escolhido. Deus levanta Moisés, o menino que foi tirado ali das águas, o menino que cresceu junto com os egípcios, aprendeu a cultura. Porém, Deus levanta Moisés e Arão como libertadores do povo de Deus. E aí você sabe a história, né, que Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó, né, ouve ali a mensagem de Moisés, que dizia: olha, deixe que o meu povo parta, para que no deserto adore o Senhor. Mas ali, queridos, Faraó endurecido, ali mas aumentava a carga do povo de Deus. E nisso daí vem as pragas. Qual que é a primeira praga? A pessoa está falando com medo ainda. Vai que eu erro, né? Ele transformou as águas em sangue, né? Fica sossegado que eu não vou perguntar todas não, porque vai que nem eu me lembro, né? Também nem eu lembro todas, né? Queridos, mas o interessante que a história ela começa a mudar a décima praga. Qual que é a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Queridos, e a partir daí, Deus, ele dá uma ordem a Moisés e Arão. Ele diz: olha, então vocês vão pegar um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, de 1 ano. Vocês vão sacrificá-lo, vocês vão pegar o teu sangue, vai passar nos umbrais da porta de cada casa. Porque no dia que o anjo passar aqui nesse lugar, o anjo da morte, ele vai matar todo o primogênito. Mas ali na casa que tiver o sangue do cordeiro, a maldição não vai alcançar. E a partir daí, queridos, Deus estabeleceu a festa aqui, mas a festa a Páscoa. Amados, qual que é o significado da palavra Páscoa? Alguém sabe? Passar ou passar por cima. Literalmente, Deus estava dizendo: olha, eles vão passar de uma vida de escravidão no Egito a uma vida de liberdade na terra prometida. Queridos, então, só que nós vamos entender que a Páscoa, aqui, queridos, judaica, ela é uma sombra daquilo que iria acontecer. A Páscoa, queridos, aqui simbolizava o sacrifício de Cristo que estava por vir. Então nós vamos entender a origem aqui
Então, mas da Páscoa, vamos entender, então, mas o que significa em Cristo e aonde, então, mas alcança a minha vida, a sua vida. A primeira coisa, queridos, abra comigo aí as vossas Bíblias. Em Colossenses 1:13. Nós falamos aqui que o significado aqui da palavra Páscoa é o que mesmo? Passagem. Olha o que diz em Colossenses 1, a partir do 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. A passagem, Cristo, através do sacrifício perfeito, Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o teu reino, o reino de luz. Queridos, agora quando nós olhamos, aqui os seus rituais, o que eles tinham que comer ali? Quais eram são 3 elementos que não podia faltar. Lembram? O primeiro é o cordeiro. O segundo, ervas amargas. O terceiro, o pão sem fermento. Vamos falar um pouquinho sobre o significado de cada um desses itens. Vamos começar, queridos, aqui pelas ervas amargas. Ervas amargas, queridos, representava a amargura da escravidão. Era um memorial do sofrimento, das aflições, dores que o povo, eles enfrentaram quando eles estavam escravizados. Deus, em outras palavras, Deus estava falando assim: toda vez que você comer dessas ervas amargas, então você vai se lembrar de onde que eu tirei vocês. Um tempo de amargura, um tempo de aflição, um tempo de dor, de sofrimento. Agora, queridos, o que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez por nós? Olha só, Lucas 22, (13) até o 15. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se
se cumpra no reino de Deus. Ele diz assim: olha, eu desejei comer ansiosamente com também a vocês esta Páscoa, antes de eu sofrer. Amados, aqui, quando nós falamos de ervas amargas, sofrimentos, decepções, dores, então, quando nós olhamos para Cristo, Ele está dizendo assim: eu me coloquei em dores, em sofrimentos, em amargura por causa de vocês. Todas as amarguras, todas as aflições, eu trago sobre a minha vida, para que o momento de amargura se transforme em uma doce salvação. Então, quando nós aceitamos o sacrifício perfeito de Cristo, nós estamos saindo de uma vida de amargura para uma vida doce da salvação através do sacrifício de Cristo. Eu não sei você, queridos, mas eu já tive uma vida amarga, a alma, falta de perdão, ódio, mas através do sacrifício perfeito de Cristo, Ele transformou a água amarga que havia na minha vida, Ele transformou em uma fonte de águas doce. Esse é um dos propósitos do sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito. Quando nós olhamos ali para a crucificação, o sofrimento de Cristo, tudo que Ele padeceu, eu me lembro que foi por amor a mim, a você, que Ele padeceu na cruz, que Ele suportou todo o sofrimento, para que fosse, queridos, arrancado a amargura das nossas vidas. Amém? Abra comigo lá em Isaías 53. Versículo 10 e o 11. Olha o que diz. Diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pelas culpas, Ele verá a sua descendência e prolongarás os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. O teu sofrimento na alma. Jesus, queridos, aqui, quando nós olhamos o sofrimento dele, até mesmo antes da crucificação, no Monte das Oliveiras, ele vai suar o quê?
gotas de... A sua alma estava profundamente angustiada. Então, queridos, volto a dizer aqui nesse lugar, eu tenho uma palavra para você. Talvez você tenha vivido dias amargos, dias de dor, de sofrimento. Eu quero dizer para você, queridos, se você entender o significado real, verdadeiro do sacrifício perfeito de Cristo, Ele vai mudar completamente a tua história. Amém? O segundo também dos elementos aqui, o pão sem fermento. O pão sem fermento. Queridos, é interessante, né, que um dos elementos aqui é o pão. Mas o Senhor, Ele ali dá uma ordenância específica. Ele fala assim, olha, o pão sem fermento. Ou seja, significa, olha, então vocês vão sair daí depressa, rapidamente. Um dos significados. Mas o fermento, eu fui fazer lá um estudo, né, também, por que não podia ter o fermento, né? A primeira coisa, queridos, o fermento naquelas mais épocas também, não era que nem mas hoje em dia, um fermento químico, não era dessa maneira, era um fermento natural. Como que era feito? Eles pegavam uma massa, eles batiam uma massa, né? Eles acrescentavam líquidos, água, né? E eles pegavam, deixavam curtir, até azedar. Depois pegavam uma porção desta mistura e eles acrescentavam na massa nova. E o que acontecia? A massa ali, juntamente com uma mistura, ela pegava, começava a levedar, inchar. Queridos, Deus, Ele vai dizer ao povo do Egito, ali, quando eles estão ali, todos aqueles anos ali, o povo de Deus, eles estavam contaminados com as práticas pagãs do Egito. Deus estava falando para eles em outras palavras, olha, então vocês vão ter que retornar à origem de tudo. Aqui vocês não vão agora, então vocês não vão seguir daqui para frente, ali da mesma maneira, com as mesmas práticas. Nós vamos ver isso também no tempo de Jesus. Jesus, Ele vai chegar para os seus discípulos e Ele vai dizer assim, olha, tomem cuidado para que vocês não se contaminem com o fermento dos fariseus, né? E aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 5, 7, 8, vamos ler aí, 1 Coríntios 5, olha o que diz, livre-se do fermento, para que vocês sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro
pascual foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Livre-se do fermento velho, para que vocês sejam uma massa nova. Cristo, queridos, Ele disse: olha, eu sou o pão que desceu do... E Ele viveu aqui na terra, e Ele não se contaminou. Ele era uma massa nova. Ele foi o exemplo para mim e para você, que dá para nós vivermos nesta terra sem se contaminar com o fermento velho. Ele é o exemplo, o sacrifício perfeito que dá para nós vivermos nesta terra sem se contaminar com a iniquidade, com o pecado. Queridos, e às vezes são coisas pequenas que muitas vezes ficam no coração do homem. O coração que vai ali endurecendo, o coração que vai se contaminando, até levedar toda a massa, até, queridos, desfigurar aquilo que Deus criou. Eu quero dizer para você, queridos, Deus nos criou para que fôssemos os seus filhos amados. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós, e este propósito se cumpre a partir do sacrifício perfeito de Cristo. Jesus vai dizer também, olha, o que também já contamina o homem, não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca, é o que está no coração do homem. Aí ele diz, olha, tire do coração a maldade, impiedade, o pecado. Então, queridos, Cristo, Ele é o pão perfeito, o pão que não foi contaminado por esta terra, pelos os pecados, mas Ele viveu em santidade, e hoje nós somos convidados a vivermos uma vida de santidade, uma vida de dedicação a Deus. Amém? E o terceiro que eu quis deixar por último, todos são aqui os elementos preciosos, mas o cordeiro, olha só que interessante, o cordeiro inocente, ele ocupava o lugar do primogênito. Ao invés de morrer o primogênito do povo de Deus, o cordeiro era sacrificado. Jesus, Ele é o primogênito de Deus, que morreu em meu lugar, que morreu em seu lugar. O cordeiro, queridos, que nos livra da morte eterna.
Então nós olhamos ali para o Egito, e aí você vê a morte física, mas eu quero também te convidar a ter uma visão espiritual. O sacrifício perfeito de Cristo, do Cordeiro, nos livra da morte eterna, longe de Deus. O sangue era passado nos umbrais, ali, sabe ali, então da porta, ali da casa, mas agora o sangue é o sangue que nos lava, é o sangue que nos purifica de toda a nossa iniquidade. O Paulinho falou isso, né? O que seria de nós se não fosse o sangue do Cordeiro? Quem somos nós? Eu costumo também dizer isso lá na vila, né? Você vê uma pessoa no vício, as drogas, roubando. Aí você fala, nossa, olha essa pessoa aí, né? Tal, miserável, né? Desgraçado, olha essa vida. Queridos, quem somos nós se não fosse a graça, a misericórdia de Deus todos os dias? O sangue carmesim que foi derramado, o sangue que nos lava, o sangue que nos purifica de toda a nossa iniquidade, o sangue que nos aproxima de Cristo, que nos aproxima de Deus. Olha só, abra comigo, Efésios 2:13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, e assim estabelecer a paz. Até aí nós estávamos longe de Cristo, longe de Deus, mas através do sacrifício perfeito, o sacrifício, Deus deu o seu único filho para morrer em meu lugar e seu lugar, e através do sacrifício perfeito, Ele nos aproximou do Pai. Amém? Abra comigo, Isaías 53, a partir do versículo 6 até o 8. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus
tosquiadores não abriu a boca, com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou, pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Nós éramos como ovelhas perdidas, cada um no teu caminho, mas Cristo, o Cordeiro Pascual perfeito, o sacrifício perfeito, ele nos regenerou, levando sobre si todas as nossas iniquidades. Jesus, o sacrifício perfeito. Amém? E para finalizarmos, 1 João 1:7. 1 João 1:7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sacrifício perfeito que nos tirou das trevas, da escuridão, e nos transportou para o seu reino de luz. Jesus, queridos, Ele é a obra perfeita de Deus, a obra de redenção, e através da obra da cruz, do sacrifício de Cristo, Ele nos resgatou e nos fez filhos, filhas do Deus vivo. Se coloque de pé, queridos. Comemoramos hoje a morte, mas a ressurreição de Cristo. Comemoramos, queridos, hoje uma nova vida em Cristo, uma vida sem amargura, uma vida transformada, uma nova vida. Eu quero dizer para você, queridos, Cristo, Ele tem uma nova vida para mim e para você. Vamos adorar o Senhor em sinal de gratidão pelo seu sacrifício. Jesus, o Cordeiro perfeito, que se deu, morreu, por amor à minha vida e à sua vida, e através desse sacrifício, hoje nós temos liberdade de nós entrarmos no Santo dos Santos. Amém? Vamos adorar ao Senhor.